Priscila, Stefano, em nome da Nucleopar, eu queria agradecer demais aí a disponibilidade de vocês. Quero agradecer também a Hashdex pela possibilidade de a gente estar falando aí desse assunto tão interessante, tão em pauta, né? Hoje a gente vive um cenário bastante desafiador, taxa de juros na sua mínima histórica. Se buscar diversificação nos investimentos é um conceito aí que a gente tem que sempre carregar, agora mais do que nunca. E ter a possibilidade de se informar um pouco mais sobre esse mercado, que para muita gente é uma incógnita, mas que já é uma realidade aí, que movimenta bilhões de dólares, eu acho que é uma oportunidade única, ímpar, da gente conhecer não só mais a fundo esse mercado, matar a curiosidade aí de quem vier nos assistir, como também, né, poder falar dos produtos de vocês, dos veículos que vocês têm já, são produtos aí autorizados pela CVM. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu realmente quero agradecer vocês, uma oportunidade única. Então, por favor, nos apresentem aí o mercado de criptomoedas, que é tão misterioso para tanta gente, mas que a gente espera que depois dessa apresentação aqui se torne algo muito mais concreto, muito mais palpável. Legal, bom, obrigado. É um prazer para a gente aqui estar participando desse bate-papo. Acho que uma coisa que a gente fala muito, tá, Marcelo, acho que, e eu acho que é importante a gente frisar, é que a gente está vendo um eventual cenário onde o mercado está migrando, né, do preconceito para curiosidade, né? Então, eu acho que essa oportunidade, acho que no fato de a gente estar posicionando, acompanhando esse momento da história, é muito importante. Então, acho que a ideia aqui é passar um pouco do contexto, acho que principalmente inicialmente, até antes de eu passar um pouco da bola até para a Priscila, que apresenta, inclusive, muito melhor do que eu, mas acho que a ideia inicial é talvez explicar os porquês, né? Então, por que de repente pessoas que são do mercado financeiro tradicional acabam indo para uma classe de ativo ainda polêmica como essa, né, Marcelo? Então, acho que uma história bem rápida aqui do porquê disso aqui ter acontecido. Conforme a gente falou no início, né, eu trabalhei muito tempo na mesa do Pactual, também passava parte do fluxo na Concórdia, né, que eu agora descobri que não era 123, era 23, mas eu lembrava do 23. Exatamente. Tive o privilégio de trabalhar lá por 13 anos. Eu lembrava do 23, ele estava na minha cabeça. E eu tenho que ser muito honesto, acho que a primeira vez que eu tive contato, né, com o Bitcoin, eu não tive dúvida nenhuma que a gente estava falando de um negócio que eu deveria ignorar. Tá? Então, era julho 13 e o Marcelo Sampaio, né, meu grande amigo e sócio também da Hashdex, me falou do Bitcoin a primeira vez e eu não entendi muita coisa, tá, Marcelo? Então, assim, eu tinha certeza que era algo... Era um banco imobiliário de nerd, na minha opinião, humilde, né? E aí, acho que o tempo passou e em setembro de 2013 esse mercado voltou para o meu radar por pessoas, né, de uma base acadêmica mais robusta, né? Então, estudantes do MIT e tudo mais se desenvolvendo, né, nesse mercado. Eu falei, poxa, então dá para trabalhar nessa pirâmide, né? Mas que pirâmide organizada esse negócio. E no final eu acabei entrando em setembro de 2013, acho que num eventual cenário onde o meu preconceito virou curiosidade e daí o mercado começou a expandir, né? Então, quando a gente fez a primeira posição, Marcelo, a ideia nem era ter uma gestora, era mais assim conhecer esse mercado. Nosso médio de entrada era perto de, sei lá, algo como 200, 220 dólares. E aí veio um grande exagero, né, em dezembro de 17, janeiro de 18, né, quando esse mercado ele encostou ali perto de 20 mil dólares. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu achei que era um grande exagero e que, de repente, eu deveria colocar no bolso, né, e agradecer, de repente, pela jornada. E foi assim que a gente resolveu aprofundar e descobriu que, na verdade, isso aqui é uma revolução tecnológica, onde o Bitcoin é só o primeiro projeto, a gente vê uma possibilidade enorme e a gestora nasce com essa missão. Tá? Então, se eu tivesse que resumir, a missão, né, da companhia é dar acesso, né, de maneira simples, de maneira segura, de maneira regulada, e trazer, né, acho que um pouco de amparo para quem quer migrar, né, do preconceito e entrar na curiosidade. Tá? Então, se eu tivesse que resumir, essa é a nossa missão aqui, conforme você pontuou super bem. A gente está disponível nas principais plataformas do país, né? Então, acho que, por mais que ainda não exista modelo de valuation e outras coisas, que a Pri vai falar ao longo da apresentação, acho que o principal aqui é que a gente busca dar acesso da forma correta, né?
Então, acho que deixo essa de introdução e, Prê, toca a bola para você e vamos lá. Só fazer um adendo aqui e parabenizar você por essa introdução, porque acho que você resumiu bem, né? Essa migração do preconceito para a curiosidade, eu me identifico muito com isso aí. Eu sou um Sim. profissional de mercado bastante experiente, mas confesso que sempre vi com muita ressalva, né, esse segmento e faço aqui um depoimento pessoal, foi exatamente através da apresentação da Priscila, que a gente vai poder compartilhar a partir de agora, que realmente eu acho que finalmente eu me dei conta, ou abri minha mente para a importância e como esse segmento pode ser interessante para os investidores em geral, e que foi daí que surgiu a ideia desse bate-papo, que eu tenho certeza que as pessoas vão ver que não foi por acaso que eu me senti muito entusiasmado em armar esse nosso bate-papo aqui. A Priscila vai Excelente. mostrar daqui para frente o porquê, né, Priscila? É isso, gente. Obrigada, boa tarde aí. Muito obrigada, Marcelo, Stefano, pela, né, oportunidade, pela introdução aí de vocês. Realmente esse mercado ele tem muita coisa ainda para desmistificar, como tudo que é muito novo e disruptivo, como o mundo de cripto, ainda leva um certo tempo para as pessoas começarem a compreender, normal. Eu já passei por isso também, trabalhei muito no mercado financeiro raiz como vocês e também tive lá minhas dificuldades na largada para poder entender. Então, vou até dar um exemplo legal aqui para vocês de um criptoativo que, para mim, abriu bastante a cabeça também. Espero que, para quem estiver assistindo a gente, também aconteça a mesma coisa, tá? Então, só complementando aqui um pouco que o Stefano falou sobre a gestora, no primeiro momento, a gente criou um índice de criptoativos, uma cesta, para poder dar exposição a esse mercado. E aí, depois é que vieram os produtos propriamente para o investidor poder investir, né? Fundos de investimentos regulados, como você pontuou, Marcelo. E aí, a ideia aqui da apresentação, no primeiro momento, antes de falar disso, entrar debaixo, mostrar o que tem por trás disso, né? O que tem por trás em termos dos criptoativos, para depois entrar no que a gestora construiu, porque senão assim, não adianta só chegar aqui e mostrar como é que você pode melhorar a carteira do seu cliente se eu não mostrar como é que funciona a cripto. Então, acho que a primeira coisa aqui é entender como é que isso daí pode criar valor de uma outra forma, de uma forma diferente que a gente está acostumado, né? Quando a gente fala da internet, por exemplo, que é um paralelo que eu gosto bastante, a gente entende que você tinha vários desafios ali na largada. Então, por exemplo, o desafio da infraestrutura, que era muito difícil a conexão, né? Existia uma coisa chamada internet de escada. A regulação também proibia, por exemplo, você ter comércio na internet. Se não tivesse caído essa lei, por exemplo, não existiria uma Amazon. Então, quando vem algo muito disruptivo, leva um tempo até você conseguir entender. Mas quando isso acontece, no caso das empresas, você precisa esperar até ter ali um IPO para você poder fazer parte do crescimento dessa era disruptiva. No caso de cripto, diferentemente, é possível você investir na largada. Então, eu acho que é legal aqui porque as coisas não são binárias, né? Já tem a infraestrutura, não tem regulação, não tem. Na verdade, é uma evolução e a gente arrisca dizer que o que a gente está vendo com cripto agora seria o equivalente à internet lá em 1994, 95, tá? Então, o que aconteceu aqui lá em 2008, bem no auge da crise, que foi disruptivo, né? O que foi o Satoshi Nakamoto, que lançou o paper do Bitcoin, ele conseguiu possibilitar que até então não era possível você fazer na internet. Então, vou pegar um exemplo aqui prático para vocês entenderem. Vamos supor que ao invés de ser uma reunião virtual, se a gente estivesse presencialmente conversando e eu quisesse entregar uma nota de $100 para o Marcelo e garantir que essa nota ela não ficar mais comigo, né? E uma vez que eu entreguei para você, ela é sua, eu não posso sair duplicando ela, copiar, não consigo ter uma cópia dela. E até então, como é que eu poderia fazer essa mesma transação de uma forma digital pela internet e garantir que isso não pode ser alterado, eu não posso duplicar, né? Se a gente pega no caso do e-mail, por exemplo, eu posso pegar esse e-mail e mandar várias cópias, né? Mandar para todo o pessoal aí da Nucleopar e ainda ficar com uma cópia dele para mim. Posso, inclusive, até alterar o e-mail. Então, até então não era possível você fazer isso de uma forma digital. E o que cripto permitiu é que você possa enviar
essa propriedade digital e garantir que ela é imutável, não tem como ela ser alterada por meio dessas redes em blockchain. E uma outra coisa super interessante é que isso é descentralizado. Você não precisa de nenhum intermediário para garantir essa nova forma de você transferir algo que tenha valor. Então, o Bitcoin, como o Stefano pontuou super bem, ele foi o primeiro caso de uso e depois dele vieram vários outros, sempre usando por trás disso criptografia, matemática e teoria dos jogos. Então, para ilustrar melhor esses outros desenvolvimentos e essas outras formas de você criar valor usando cripto, vou mostrar aqui para vocês um uso de blockchain com criptoativo que eu acho super interessante, que foi isso que eu comentei com vocês, que abriu a minha cabeça. Se chama Brave. O Brave ele é um navegador de internet, assim como o Google Chrome, você instala ele, você começa a usar. Só que ele tem uma proposta bem diferente no caso do Google Chrome, porque enquanto no Chrome você está ali navegando na internet e de repente popa uma propaganda para você, sem você pedir permissão, sem pedir permissão para você, e se você digita sapato passa a te perseguir para o resto da vida, né? Aqui no caso do Brave, você vai navegar na internet e ele vai te pedir permissão para te mostrar uma propaganda. E quando isso acontece, ele vai criar uma carteira digital para você e vai creditar para você um pedacinho da rede do Brave. O pedacinho dessa rede se chama BAT, Basic Attention Token. Então, esse navegador, ele não fala dinheiro, ele não fala Visa, não fala Mastercard. Então, a forma dele remunerar a sua atenção em rede, que até então não valia nada, você não recebia absolutamente nada por isso, ela passa a ser feita em BATs. Então, eu naveguei na internet no início do mês, assisti ali uma outra propaganda e recebi 0,2 BATs. E aí, o que eu, Priscila, posso fazer com esses BATs? Eu posso assistir, por exemplo, ver uma matéria, por exemplo, no Washington Post sobre o coronavírus, achei interessante, não vou pegar o meu app do Itaú e vou mandar 1 centavo para lá. Mas eu posso pegar esse BAT que eu recebi e posso enviar 001 BAT lá para eles de uma forma muito simples, com apenas um clique, né? E também posso fazer anúncio com esses BATs. Então, observa que aqui eu estou criando um novo ecossistema que só é possível com criptoativo. O criptoativo, ele funciona como a porta de entrada para essa rede. Sem ele não seria possível você remunerar a atenção em rede. E aí existem vários outros casos que já existem usando cripto e outros que ainda estão por existir, que a gente ainda nem sabe. Da mesma forma que lá atrás não era possível a gente imaginar que um dia seria na palma da sua mão, iria apertar ali em alguns toques e de repente iria aparecer um carro preto para poder te levar para qualquer lugar, né? Então, aqui com cripto também acaba tendo ainda esse mundo ainda ele é muito novo, ainda tem muitas possibilidades que a gente ainda nem sabe. Então, falando aqui um pouco desse ecossistema, né? Essa tela ela acaba mostrando um pouco da espinha dorsal de como é que funciona uma blockchain, onde você começa ali com uma fundação, com fundadores que tem uma proposta de valor, que tem uma ideia, e você tem outros participantes que eles se comunicam usando criptoativo. Então, você vai ter ali os desenvolvedores, os usuários. Então, quem está baixando o aplicativo, quem está baixando ali o Brave no seu computador, por exemplo, no seu celular, e por aí vai. E você pode também ser um investidor de cripto, não precisa esperar um IPO. Então, diferentemente de uma empresa onde você olha lá como é que é o fluxo de caixa, como é que isso gera valor, né, porque está cruando margem, etc., aqui não tem isso, né, porque é uma rede de computadores conectados e que está realmente tendo uma proposta de valor diferente que será possível fazer usando blockchain, que até então não era possível você fazer. E então, qual que é o valor disso, né? Como é que eu consigo olhar para esse negócio e perceber o seu valor? Se algo é realmente interessante, né? Você tem um potencial ali de adoção, de fato você vai acabar tendo mais uso e logo isso vai acabar tendo mais valor, tá? Então,
falando aqui para vocês, assim, ainda não existe um modelo de valuation para cripto. Quem sabe alguém ainda vai ganhar o prêmio Nobel que conseguir inventar alguma coisa nesse sentido. Ainda se parece um pouco mais como uma commodity digital com oferta e demanda, onde no caso, por exemplo, do Bitcoin, que eu vou falar mais à frente, você tem uma oferta que ela é definida na largada. Só podem existir 21 milhões de Bitcoins. Então, se algum de vocês quiserem que na verdade ao invés de 21 sejam 42 milhões, tudo bem, vocês vão lá e criam a rede de vocês, não vai ser o Bitcoin que a gente conhece, tá? Então, só complementando, se me permitir, claro. eu acho que voltando no slide anterior, acho que da espinha dorsal, acho que é importante pontuar aqui, Marcelo, que no final todo projeto que vai nascer com esse DNA, né, de blockchain ou de rede descentralizada, ele necessariamente vai precisar dessas pedras fundamentais. Então, vai precisar, né, de um empreendedor com uma visão, né, não muito diferente do que foram os fundadores da Sadia, quando eles montaram a Sadia na largada. Só que tem uma diferença inicial que o modelo anterior, né, esse modelo, inclusive um modelo pré-internet, a forma de você ordenar a contribuição dos participantes dessa rede chamada Sadia, ou chamada, né, empresa, era basicamente salário, né, talvez uma eventual bonificação, ou uma promoção para a diretoria, ou até, de repente, né, um pedacinho da ação lá, acho que era esse dia 3, se eu não me engano. Não sei se eu estou me autocuizando. Como a gente faz hoje na Nucleopar lá, que nós temos o nosso modelo de partnership para os associados. Perfeito. É exatamente isso, perfeita analogia. Então, essa é a forma centralizada de você ordenar a contribuição, né? Mas parte de uma autoridade central, seja a Nucleopar, né? Ou seja qualquer outra empresa. Aqui, os fundadores, eles criam um protocolo ou uma linguagem que vai ordenar, né, a contribuição de cada participante, seja ele investidor, usuário, desenvolvedor, mas essa vai ser a linguagem comum. Eu acho que todos os participantes eles vão transferir mensagens em forma de um criptoativo e a partir daí essa rede cresce e toda essa contribuição ela floresce. Então, como a Priscila pontuou super bem, no final o BAT, né, o Basic Attention Token, ele é um ecossistema de atenção, né, onde você pode, inclusive, remunerar bons conteúdos, né, que valeram a pena da sua atenção, né? Então, acho que, para fechar aqui, não me estender muito, mas acho que a ideia é todo protocolo ou todo projeto de blockchain, ele nasce dessa espinha dorsal e o Bitcoin foi só o primeiro e certamente devem pintar outros projetos aí ao longo do tempo. Exato. Maravilha, Stefano. Então, o Bitcoin, a gente gosta de mostrar um pouco desse gráfico aqui, que é um gráfico que muitas vezes até assusta algumas pessoas, porque é o gráfico da cotação do Bitcoin, do year to date. Você mostra que tem bastante volatilidade nesse mercado, né? Embora até quando a gente pega aqui no último mês, até que se comportou de uma forma até relativamente parada. Até pré-pandemia, né? Porque depois da pandemia a volatilidade virou prato feito, né? É a nova normal, né, Marcelo? É a nova normal, exatamente. Volatilidade é a nova normal. Exato. Então, assim, vale esclarecer que, como eu mencionei, ainda não tem um modelo de valuation para isso. Então, a gente ainda está caminhando para você ter modelos maduros nesse sentido. A gente imagina que os investidores institucionais que já estão investindo em cripto, mas ainda são uma parcela não tão relevante assim nesse mercado, ao ingressar, né, você ter cada vez mais infraestrutura, mais estrutura, isso daí poderia lá na frente ter né, e amadurecendo, isso poderia ser talvez um pouco diferente, né? Agora, o ponto aqui ao invés da gente focar tanto nessa questão dessa volatilidade, né, desse curto prazo, que às vezes é uma notícia no Twitter, às vezes é alguma coisa assim, um pouco fora que acaba impactando, eu acho que é pensar mais no longo prazo, né? O que aconteceu com o Bitcoin nos últimos anos. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico, por exemplo,
a gente mostra, ao invés de só mostrar os highs, né, que normalmente que a gente mostra, aqui no caso do Bitcoin, se eu pegar apenas os lows do Bitcoin, né, suas mínimas ano após ano, vocês podem ver que ele foi mudando de patamar a cada ano. Então, uma rede que começou ali valendo centavos de dólares e que hoje vale próximo aí de 170 bi de dólares. O que, se a gente for comparar, inclusive, com outras empresas de tecnologia ou então outras classes de ativos, ainda é algo que a gente entende que é muito uma fração ínfima do que isso, né, tem potencial mais para frente, né? Mas longe, Priscila, aqui queria dizer com quanto tempo isso pode acontecer, né? Acho que só o mercado vai poder dizer como é que isso daí vai evoluir. Seguindo aqui, eu acho que é importante para as pessoas que se perguntam, né, por que o Bitcoin, né, tem gente que não entende muito bem como é que o Bitcoin ele nasce, se reproduz. Então, acho que é legal a gente contar um pouquinho dessa história por trás desse protocolo, para as pessoas entenderem assim, por que quando a gente fala do Bitcoin, a gente fala ali dos 21 milhões, por que isso tem importância, né? Como é que funciona isso? Ainda mais num momento como esse que a gente está vendo os Estados Unidos com uma impressão aí de trilhões de dólares e que a gente não sabe ainda se isso vai gerar lá na frente uma hiperinflação ou não. Aqui no caso do Bitcoin, eu já sei na largada como é que funciona a sua curva de inflação. E por que eu sei isso? Como é que isso daí funciona? Quando o Satoshi criou o protocolo do Bitcoin, ele pensou assim, bom, eu preciso de alguma forma incentivar esses computadores que vão validar as transações do Bitcoin, dado que eu não vou ter ali nem banco central, nem uma empresa, não tem CEO, não tem CFO, nada disso. Então, eu tenho que, de alguma forma, ter ali sentinelas da rede, digamos assim, né? Esses mineradores, e, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma forma de colocar Bitcoins em circulação e garantir que ele tenha um limite, né? No caso, 21 milhões, porque senão ele não teria escassez. Então, o que ele falou? Bom, no início dessa rede, para cada, né, as últimas transações, o primeiro minerador que conseguir validar essas transações, ele vai ter o direito de adicionar ali bitcoins para ele. Então, é a forma dele adicionar bitcoins nessa rede. E aí, no início, eram só 50 bitcoins para cada bloco. Então, cada bloco, em média, são 10 minutos, 50 bitcoins. Passados 210 mil blocos, que dá mais ou menos uns 4 anos, essa quantidade de bitcoins que são colocados em circulação, ele cai pela metade para 25. Mais 4 anos e cai de novo para 12,5. E agora, em maio, aconteceu de novo um novo corte de recompensa e foi para 6,25. E esse corte ele vai acontecendo ao longo do tempo, até 0,00001, e você chegar ali em 21 milhões de bitcoins. Toda vez que acontece esse corte, é o que a rede do Bitcoin conhece como halving. Então, quem já ouviu falar sobre o halving, é exatamente esse momento que acontece esse corte, tá? Então, observem aqui nesse gráfico, né? Então, ele talvez assim, tem muita informação aqui, mas o que é importante notar nesse gráfico? Que essa curva azul é esse crescimento dessa base monetária do Bitcoin, como ele foi sendo colocado em circulação, que cada vez mais ele vai sendo a taxas decrescentes, e a laranjinha é essa curva de inflação. Dado que eu já sei na largada como é que funciona esse corte de recompensa, posso dizer para vocês que agora a gente está numa inflação de 1,8%, e daqui a 4 anos essa inflação ela também cai de novo. Então, o que o Satoshi Nakamoto conseguiu criar foi uma escassez digital, sem eu precisar ali ter nenhum tipo de lastro, por exemplo, que me garanta que eu não possa ir para um laboratório e produzir mais, né? Assim, no caso do Criar ouro, ele é escasso. Uma hiperinflação em criptomoeda. Na verdade, uma deflação, né? Ela passa sendo reduzida ao longo do tempo. E você já sabe na largada que isso vai acontecer. Então, não, o que eu quis dizer é que o mecanismo de segurança, o mecanismo de segurança não permite ter uma hiperinflação, porque você tem uma quantidade limitada de emissão. Exato. Então, é isso que faz com que a gente possa dizer essa propriedade que a gente fala que o Bitcoin ele tem uma escassez digital e ele tem essa propriedade, ela é tão relevante que tem muita gente falando do Bitcoin como uma possível reserva de valor digital, comparada com o ouro, por exemplo, porque você não pode
chegar e alterar isso. Então, mesmo que se junte lá o Xi Jinping, a Angela Merkel, o Trump, e falem, olha, não vai ser mais 21 milhões, não seria possível alterar essa quantidade de bitcoins. Então, essa tese ela tem ganhado cada vez mais peso, né, de investidores institucionais, inclusive. Então, cito como exemplo aqui para vocês o caso do investidor Paul Tudor Jones, um investidor americano, tem na física aí uns 4, 5 bi de dólares. E ele escreveu uma carta para os seus investidores, falando que ele começou a investir em Bitcoin, no fundo BVI, já tem uns 2%, e ele espera chegar ali em single digits, algo como uns 9%. E ele fala na carta que é o cavalo mais rápido para esse cenário. Além dele, eu acho que vale citar também aqui no Brasil, né, uma lenda do mercado, que é o Stuberg, onde teve uma live com a XP, e lá depois de 1 hora mais ou menos de live, ele comenta, caso aconteça ali um cenário mais catastrófico, digamos assim, lá na frente, não sabe quando, mas caso aconteça, ao se perguntar o que ele deveria ter, ele responde lá, terras, Bitcoin e boas empresas. Claro que ele prefere boas empresas, mas acho que aqui só o fato dessa lenda, o Stuberg está mencionando o Bitcoin nesse cenário de proteção, de reserva de valor, acho que já é um ponto interessante, né? E a gente sabe, né, que quem é de mercado sabe que o Stuberg nos caracteriza por ser assim um otimista, né? E ele é um cara que muito contingenciador, né? Muito preocupado sempre também com proteção de posições e tal. Então, realmente, essa fala tem uma relevância muito grande. Exato. Bem pontuado, Marcelo. E aí, o outro caso que a gente menciona aqui é do fundo Medallion, da Renaissance, que é um dos fundos mais famosos do mundo, que começou também a negociar derivativo de cripto, tá? Então, assim, gente, existem várias teses no caso do Bitcoin, né, como meio de pagamento, o que ele pode ter ali de potencial, de reserva de valor, ou seja, ter um pedaço do tamanho do que hoje é o mercado de ouro, ou mesmo vir a ser um M1, M2, né, ou seja, uma das moedas possíveis. Não sei em quanto tempo, ou se isso vai acontecer, se alguma dessas teses, de fato, elas vão vingar, né? Mas eu acho que ele tem características aqui interessantes que fazem com que a gente deveria, sim, começar a considerar cripto no portfólio. Então, o exercício que a gente fez aqui é o seguinte, se o Bitcoin ele representasse 10% de penetração que o Visa, Ouro, essas outras tem no mercado, para quanto que iria o preço do Bitcoin? Então, no caso né, na parcela de ouro, o Bitcoin poderia ter uma valorização aqui de umas 5 vezes para 45 mil dólares. Tá? Eu acho que é um ponto também interessante para mencionar, é que tem muita gente que pergunta o seguinte, puxa, mas eu não posso comprar o meu cafezinho no Starbucks com Bitcoin, ainda não aceita. Eu acho que isso daí só vai ter valor quando eu puder comprar. Eu mesmo já tive essa ideia. Eu acho que o ponto aqui é, para você ser reserva de valor, para uma classe reserva de valor, não necessariamente ele precisa passar por esse estágio de ser aceito amplamente. Ninguém vai no Starbucks e usa ouro para poder comprar o cafezinho, né? Nem no Brasil você também não usa o dólar para isso, porque a nossa moeda funciona, a gente tem meta de inflação, etc. Então, ele não precisaria ser aceito amplamente nesse sentido para poder ter essa tese validada de reserva de valor. O que a gente precisa é de adoção, essa volatilidade, ela ceder, e eu acho que isso acaba virando consenso. Então, a gente não sabe em quanto tempo isso pode acontecer, mas dadas as propriedades do Bitcoin, eu acho que tem aí uma chance interessante disso vir a acontecer, tá, Marcelo? Interessante. Então, a gente falou aqui de blockchain, de cripto, etc., né, para poder explicar um pouco melhor a classe, para os seus clientes entenderem, antes da gente, de fato, entrar no que a Hashdex a gente criou para os investidores. Então, a gente começa aqui falando primeiro do índice, do HDAI, o Hashdex Digital Assets Index. Então, ele é um índice que ele é publicado pela Nasdaq, ou seja, vocês conseguem acompanhar a cotação online do meu índice, que é como se fosse um Ibovespa de criptoativos, para dar representatividade desse mercado, só que ainda não é um ETF, tá? Então, ele é uma cesta que tem a cotação lá na Nasdaq, e os meus fundos... Priscila, a sua apresentação é tão boa, porque você já até antecipa as perguntas que eventualmente a gente poderia vir a fazer, né? Porque uma dúvida minha quando vi a cotação se seria um ETF ou isso, e na verdade, por enquanto, funciona como um índice, né?
Mas é um importante norte para esse mercado, né? Exato. É um passo, né? Ainda não existe nenhum ETF de cripto no mundo, mas ter um índice desse publicado na Nasdaq, né, que traz um peso, uma reputação por trás. A gente teve que passar por due diligence deles para poder conseguir isso, né? O Stefano Imagino que não foi um processo simples, não. O Stefano adora lembrar das viagens que ele teve que ir até Dubai para depois chegar em Nova York, né, para conseguir. Então, mas eu acho que é um ponto realmente interessante, assim, que traz mais reputação para esse mercado. Sim, então, sem dúvida. O que vocês estão vendo na tela são os criptoativos que estão nessa cesta, né, nesse índice. Então, o Bitcoin, por ter mais peso no mercado, ele acaba também tendo mais peso, mais relevância no meu índice. A gente não faz ali nenhum corte nesse sentido. Então, os pesos são dados pelo market cap. Então, mas a gente faz alguns filtros ali para poder chegar nesses 16 criptoativos que vocês estão vendo nesse momento. E vale mencionar também que essa carteira ela é pública, então vocês conseguem entrar lá no nosso site, no hashdex.com, e encontrar os pesos do índice. Tem lá a metodologia, tem tudo bonitinho para vocês e a cotação também. Então, como vocês podem ver aqui também na tabela de baixo, a rentabilidade desse mercado ela realmente foi bem interessante no acumulado desde 2017, que a gente tem esses dados, mas também, por outro lado, com uma volatilidade bastante alta. Então, mais à frente, eu vou ponderar para vocês qual é a melhor forma de se posicionar nesse mercado, dado que ele tem bastante volatilidade. Então, o fato de ter muita vol não é para poder ficar de fora. É só ter ali alguns cuidados que eu vou falar mais à frente, tá? Então, a gente entra aqui agora, assim, quais que são os critérios para que um criptoativo ele seja elegível para o meu índice? Tá? Então, o rebalanceamento ele é dado ali pelo market cap, mas antes disso eu tenho que primeiro ter um funil para, de fato, verificar se esse criptoativo ele pode ou não pertencer ao meu índice. E aí a gente vai considerar aqui duas questões. Uma questão de segurança e outra questão de liquidez e representatividade. Então, quando a gente olha para a segurança, os dois pontos fundamentais é a questão de o criptoativo ele só entra no meu índice se ele for suportado, se ele for poder ser negociado numa exchange, no que a gente chama de uma core exchange, ou seja, de reputação, se ela faz ali prevenção à lavagem de dinheiro, conhece o seu cliente, tem de fato fluxo. Então, com isso, o universo de criptoativos, que é de mais de 5 mil, ele já reduz para 330. Aí, o segundo filtro de segurança tem a ver com custódia. Precisa ter um custodiante qualificado que vá fazer a custódia do criptoativo. A gente tem hoje 3 prestadores de serviço, que eu vou até mostrar mais à frente, e tem mais um quarto que está entrando. Então, se não tiver esse custodiante, não consegue entrar no meu índice. Depois eu vou explicar um pouco mais por que isso é tão importante, essa parte da custódia. E aí, o terceiro filtro vem a liquidez. O criptoativo precisa negociar mais de 4 milhões de dólares por dia. E depois que vem a representatividade de mercado, que é no mínimo de 0,25%. E é aí que a gente chega nesses 16 criptoativos, que vai tendo um rebalanceamento trimestral, e ele vai acompanhando a evolução desse mercado. Então, há um tempo atrás eram 9 criptoativos, hoje a gente já está em 16. E conforme esse mercado vai amadurecendo, a gente imagina que outros criptoativos vão entrar. Então, quando eu mencionei a questão da volatilidade, acho que o primeiro ponto aqui para o investidor ter de atenção nesse mercado é a questão do prazo de investimento. Então, vocês devem escutar falar bastante sobre o mercado de ações, por exemplo. Ninguém vai ficar rico da noite para o dia. E aqui nesse mercado também tem uma chance de você colocar o seu dinheiro ali, querer tradear isso daí, ficar num curto espaço de tempo e acabar perdendo dinheiro. Por outro lado, se você deixa o seu capital alocado por um tempo mais longo, a gente recomenda aí de 3 a 5 anos, né, no mínimo nesse período, existe uma probabilidade bem interessante do seu capital ele multiplicar algumas vezes. Então, só esclarecendo, isso daqui é uma tabela de probabilidades de retorno que o nosso portfólio manager, o João Cunha, ele criou, considerando justamente, né, o prazo versus quanto que poderia ter o seu capital multiplicado. Então, primeira recomendação aqui para os seus clientes, Marcelo, é o prazo, tá? Deixar ali uma boleta por um prazo mais longo, não ficar olhando ali no dia a dia, porque vai ter sim bastante oscilação, tá? E aí a segunda pisca de tela é intenso, né, Pri?
Esse pisca-pisca de tela de cripto, ele é bem intenso. Exato. E aí, a segunda recomendação que a gente faz é o tamanho da boleta. Então, a gente tem, inclusive, essa curva aqui que vocês estão vendo, esse gráfico, é uma regra de bolsa que o João Cunha também criou, que é o seguinte: em função do tamanho, em função da volatilidade atual da carteira do cliente, quanto maior a volatilidade da carteira atual do cliente, mais ele poderia ter disposição a cripto. Por isso que essa linha aqui laranjinha crescente. Então, a recomendação que a gente faz para os clientes é perguntarem para o Marcelo, para os outros assessores, qual que é a volatilidade da carteira, pegar a volatilidade da carteira atual, elevar ao quadrado e dividir por 40. É uma conta simples, assim, se a carteira do seu cliente tem uma vol de 10%, seria 10 vezes 10 sobre 40, então 2,5% seria o nível saudável para o seu cliente ter disposição a esse mercado, de forma a não alterar a volatilidade da carteira atual dele. Então, eu acho que isso daí é uma coisa ele conseguiria diversificar mais o investimento dele, ter mais um veículo que possa contribuir para a rentabilidade dele, sem necessariamente estar assumindo um risco adicional por isso. Exato, Marcelo, resumiu super bem. Então, essa é a forma que a gente tem. Então, assim, eu estou adicionando uma classe de ativos que tem bastante vol, mas por causa da correlação ser muito baixa com as outras classes de ativos, é possível que isso aconteça. Então, o motivo é esse, né? Essa tabela que ela vem justamente para explicar como é que isso é possível. Então, quando a descorrelação é música, né? É música nos ouvidos, exatamente, para qualquer investidor. Então, só explicando aqui, né, a correlação, que é uma medida que vai de -1 até 1, no caso de cripto, representada aqui pelo meu índice, ela é próxima de 0 com várias outras classes de ativos. Isso significa que os seus retornos na média, eles acabam andando de uma forma diferente do que acontece com as outras classes. Então, vai ter um dia que vai estar andando junto para cima, no outro dia vai estar andando em sentidos opostos, na média é próximo de 0. Então, é exatamente o que a gente busca quando a gente diversifica um portfólio, né? Exato. Não adianta estar em 20 classes de ativos, se elas tiverem uma correlação muito parecida, você vai ter ali uma diversificação que não é muito interessante, né? O que a gente gosta de fazer a comparação, Marcelo, é meio que comparar com uma dieta balanceada, né? Então, você pegar o seu prato, você colocar alcatra, picanha, cupim, filé mignon, no final são vários ativos, mas todos jogam no mesmo tipo de risco aí, chamado proteína e gordura. Uhum. Então, eu não diria que eu sou a pessoa mais qualificada para falar desse tema, mas conceitualmente eu entendo bem o que você quer dizer. Então tem que ter saladinha, tem que ter outras coisas. Não pode ser tem que ser mercado. O prato tem que ser colorido, né? Tem que ser colorido, exatamente. É isso aí. Mas boa. Então, assim, dado essa descorrelação, ao investir em cripto, isso tem mérito de portfólio, né? Acho que esse o ponto aqui. E para traduzir melhor para o cliente, a gente fez uma simulação que é mostrando o seguinte: qual que seria o impacto de incluir uma pequena exposição ao HDAI, né? Porque seria assim, ao benchmark, né? Nem se eu falasse assim, olha, qual é o impacto de incluir Bovespa, tá? Então, a gente pegou uma carteira moderada, que tem ali alguns índices, então tem multimercado, tem crédito, ações, inflação, etc. A gente falou assim, olha, qual que é o Sharpe dessa carteira, qual que é o retorno, qual é a volatilidade, qual que é a perda máxima, né? O máximo drawdown aqui. Falou o seguinte, olha, se eu adicionar apenas 1% do HDAI, o que acontece com esses indicadores? Então, observem que o retorno ele melhora bastante, mas a volatilidade da carteira ela permanece constante. Então... E o drawdown também, né? Praticamente não tem alteração. Exato. E aí, se a gente vai para uma alocação aqui maior, de 5%, você tem aqui uma boa melhora de Sharpe, o retorno melhora bastante, mas a vol ela acaba mexendo bem menos do que o retorno, o que é maravilhoso para fim de carteira, né? Priscila, vou te contar um segredo agora. Foi exatamente essa lâmina que para mim foi assim um divisor de águas, em que eu falei, olha, eu preciso armar um bate-papo com a Priscila, o pessoal da Hashdex,
para levar esse material para frente, porque é muito difícil a gente ver uma coisa como essa que a gente está vendo aqui agora. É Exato. muito difícil você conseguir agregar tanto resultado com uma baixa descorrelação, sem comprometer tanto sem aumentar tanta volatilidade. É muito difícil isso aqui. E isso aqui realmente para mim foi assim o ponto marcante naquele nosso primeiro bate-papo que acabou originando esse aqui. É verdade. Então, assim, a gente está. Porque às vezes não adianta só ter baixa correlação, né, Marcelo, se o potencial se o potencial de retorno não era interessante. Então, a gente está Sim, falando sem aqui de dúvida. uma classe de ativos nova que ainda tem muito potencial pela frente para uma série de fatores, né, que não estão ligados só ao caso do Bitcoin, mas até outros nichos de mercado que é possível você fazer com cripto que até então não era possível você fazer, né? Sem dúvida. E aí, entrando aqui nos produtos, nos fundos que a gestora tem, dado que o meu índice ele não é possível você investir nele ainda, né? Não existe ainda um ETF nesse mercado. O que a gente fez? A gente criou um fundo em Cayman, tem um nome parecido, é o HDIFE, e aí esse fundo é que vai comprar de fato os criptoativos, replicando a carteira teórica do índice. Ele vai replicar essa cesta do HDIFE. E aí, por conta de uma regra da CVM, acaba que as proporções dos pesos são diferentes. Então, enquanto isso, o Discovery ele vai comprar apenas 20% do meu fundo lá fora, o Explorer, que é para qualificado, ele consegue comprar 40%, e só o meu fundo profissional que consegue comprar 100%. Então, já dando um disclaimer aqui, assim, só o Discovery e o Explorer que estão disponíveis na plataforma da XP. O Discovery é aberto, qualquer pessoa pode entrar lá e vai encontrar o fundo. E o Explorer, vocês precisariam pedir para o Marcelo, para outro assessor da Nucleopar, para poder conseguir fazer o investimento, tá? E aí, o restante da carteira fica basicamente em NFTs, tá? Então, baixíssimo risco. Então, acaba tendo aí também um ajuste de volatilidade por conta disso, tá? Então, quando a gente compara aqui os dois produtos, que aí fica mais fácil assim, que vocês conseguem olhar melhor, então o Discovery, né, geral e o Explorer qualificado, e acaba que essa alocação aqui ela dobra no caso do Explorer, a rentabilidade do Discovery ele está dando no ano 14% e do Explorer ele está dando 28%. Quando a gente olha desde o início, o Discovery ele acabou de completar um ano, fez aniversário no dia 1º desse mês, e ele já está com uma rentabilidade desde o início de 8%, e o Explorer, desde o início, ele completou 6 meses agora há pouco, então ele está dando 25%. E aí a volatilidade, por conta dessas proporções serem diferentes, ela também acaba mudando, né? Então a vol do Discovery é de 12 e a vol do Explorer é de 26. Então, vale comentar aqui, quando eu falei lá da regra de bolso para vocês, que a volatilidade da carteira do cliente ao quadrado sobre 40, aqui no caso, como o Discovery e o Explorer, eles não são 100% investidos em cripto, daria para poder colocar um pouco mais do que isso. Então, quando eu dei o exemplo lá, por exemplo, dos 2,5%, seria o equivalente a falar de uma alocação de 6,25% no Explorer, tá? Que é pegar ali os 2,5% sobre 0,4%. E aí, falando aqui das características dos dois produtos, o mínimo do Discovery é bem acessível, R$500, o Explorer 10 mil. Os dois cobram a mesma taxa de administração, 1%, e dado o custo offshore, o Discovery está em torno ali de 1,5%, o Explorer 1,70%. As outras características são iguais, então nenhum dos dois cobram taxa de performance. Aplicação em D+1, resgate na média são 7 dias. A tributação é aquela tabela regressiva de longo prazo, né? Começa em 22,5% e vai caindo até os 15%. E é um fundo multimercado, que os clientes já estão acostumados aí a investir, tá? Vamos entrar agora num tema polêmico que muita gente pergunta, mas eu acho que é um tema super importante. A gente está bem confortável para falar de segurança, porque, como o Stefano mencionou bem no início, é um dos pilares da gestora, que é o investimento com segurança. Então, o mercado não tolera esse tipo de situação. Então, realmente, para a gente é algo muito importante. Então, acho que primeiro vale explicar que existe nesse mercado, quando você está comprando ali um criptoativo, existe uma coisa chamada chave pública e a chave privada. A pública é como se fosse a sua conta no banco e a privada é como se fosse a sua senha.
Só que aqui não tem como você pedir para resetar a tua senha. Se você perde a sua senha, você perde a sua boleta. Você perdeu a chave privada, né? Você perde a sua boleta. Então, é necessário ter um cuidado maior para poder guardar esse criptoativo, que ali é uma sequência, tá? Com vários números ali. E é como se estivesse falando para vocês o seguinte: é uma custódia física, assim como uma barra de ouro, só que aqui eu estou falando de vários números. Então, a forma mais segura de você guardar usando cofres, né? Fazendo um paralelo ali com o caso do ouro. Então, essa imagem da direita mostra uma reportagem da Bloomberg, como é que os bilionários estão guardando seus bitcoins em bunkers. Então, os prestadores de serviço que a gente contrata, no caso a Coinbase e a BitGo, que ficam nos Estados Unidos, a Kingdom Trust na Inglaterra, elas têm um processo que é super seguro, onde, bom, primeiro que elas são reguladas nas suas jurisdições, também têm seguro, e também elas usam esse processo aqui conhecido como Deep Cold Storage. Ou seja, essa chave privada, ela não fica disponível na internet. Então, muitos dos casos que a gente escuta falar de fulano perdeu, ou foi hackeado, ou roubou, enfim, teve alguma situação, não é que aconteceu isso na blockchain. Na verdade, foi ali uma empresa que acabou não, né, por algum motivo acabou acontecendo alguma situação nesse sentido, que usa um processo que a chave privada estava conectada na internet, ela estava disponível para ter um hack, né? E aí outro processo que é esse sharding, né, que é a distribuição geográfica das chaves. A gestora não tem nenhum acesso a essa chave privada e a gente também não deixa a chave privada armazenada em exchanges. Muitas vezes as pessoas físicas acabam, quando compram numa exchange, elas acabam deixando. E a gente recomenda que a forma mais segura de você guardar é tirando da exchange, você fazendo a sua própria custódia, se você for comprar diretamente, tá, Marcelo? Então, tem até, acho que esse mercado, ele evoluiu bastante de uns tempos para cá, e aí hoje é a forma que a gente confia bastante, não tem nenhum caso de hack, qualquer coisa do gênero, de perda de chave privada. Então, é essa forma que a gente endereçou, e realmente se a gente não se eu puder pegar um gancho aqui... Não, eu só ia terminar assim, se não tivesse tanta robustez, assim, a gente não teria sido aprovado no nosso administrador, que é o BTG, nas principais plataformas, XP, enfim, então... A própria CVM regulamentar o produto, o próprio fato de vocês terem criado um índice aceito pela Nasdaq, acho que isso dá bem a dimensão da robustez aí desse arcabouço que vocês montaram, né, para poder ter esse produto rodando. Você ia falar alguma coisa, Stefano? E aí, complementando, eu acho que esse, tá, Marcelo, acho que é um dos principais, acho que dogmas, né, acho que talvez por falta de uma palavra melhor, que quando a gente fala, de repente, com os diretores de risco dos bancos, né, dos distribuidores, eles estão acostumados com um modelo de custódia centralizada, né, custódia física, né, e aí o cara vem e fala, legal, assim, sabe, quando a música ela está fluindo super em harmonia, ele fala, então legal, é uma nova tecnologia, é a internet do futuro. Agora, cara, a forma de guardar isso é você voltar para algo rudimentar. Então, eu estava imaginando uma forma super tecnológica de guardar isso aqui, e o que você está me dizendo é que você está voltando para um modelo centralizado, onde você coloca lá no cofre debaixo da terra, coloca lá um monte de Doberman, um monte de segurança lá com R15 e o ponto para ninguém acessar. E no final, Marcelo, acho que uma coisa importante de pontuar é o seguinte, quando a gente tem um salto tecnológico muito grande, é natural, né, é meio quase que, de repente, da psique humana, você voltar para algo que faz algum sentido na largada, né? Então, segurança sempre foi cofre. Então, algo que é tão inovador, pelo menos nesse momento atual da história, a gente depende da abstração dos empreendedores, ainda é cofre, né? Só fazendo um paralelo rápido, não sei se todo mundo sabe, não sei se a Pre já deu esse exemplo, mas quando o carro começou, os primeiros veículos automotores, eles estavam substituindo o cavalo, né? E os primeiros carros, eles não tinham direção. Eles tinham algo muito parecido com uma rédea. Então, para você virar para a direita, você meio que fazia assim, você virar para a esquerda, fazia assim, porque era a referência anterior. Não tinha volante, né?
Então, o volante ele foi uma evolução do projeto do carro. Então, talvez, né, acho que fica o convite para os empreendedores muito mais inteligentes do que eu, que vão aparecer depois, certamente esse modelo de custódia, que ainda é da tecnologia anterior, que também funciona, certamente eles vão entrar nesse business de custódia, e eu arrisco dizer que eu acho que é uma indústria que tem muito a expandir, assim como criptoativos. Tá? Só esse adendo, Preto. A maior prova disso é a importância das clearing houses, né, para os mercados regulares, né? Exatamente. Maravilha, Stefano. Então, gente, eu fecho aqui, então, mostrando um pouco, né, o time, uma parte do time, na verdade. A gestora tem pessoas que vêm uma parte de mercado financeiro, uma parte de tecnologia. Então, como eu falei no início, né, vem mercado financeiro, o Stefano chegou a transitar mercado financeiro e tecnologia. Então, convido até depois, se vocês quiserem olhar mais detalhes, tem também no nosso eu acho que vocês podem, na próxima apresentação, colocar isso aí com fundo verde e amarelo e colocar meio que seleção brasileira do cripto, né? Cara, Marcelo, você vai vir trabalhar com a gente como distribuidor aqui, cara. Tem analogias perfeitas de todas as formas aí, bicho. Mas como eu falei, eu fiquei muito bem impressionado com a primeira apresentação que a Priscila me fez. Foi muito esclarecedora e realmente, assim, eu fiquei muito bem impressionado e eis o porquê estamos aqui, né? Desculpa, Priscila, eu acabei te atrapalhando aí na apresentação do time. E também vou atrapalhar até mais aqui. Mas o ponto, Marcelo, não é todo mundo, né, que tem essa possibilidade, eu acho que até talvez humildade intelectual de abraçar o novo na largada, né? Então, eu acho que você como empreendedor, acho que talvez você já esteja, né, mais elevado do que a média, mas normalmente o que a gente se depara é que as pessoas ainda ficam muito apegadas aos conceitos anteriores, tá? E eu no final eu fiquei dizendo isso porque eu era esse cara, né? Então eu não gostava desse mercado porque eu não sabia explicar. E no final você tem duas opções: ou você aprende ou você fica em negação. E eu fiquei em negação por muito tempo, então é muito bacana, sabe, ver a abertura intelectual que você está dando para esse novo conceito. Imagina. Fico muito feliz de ver. Fazer uma confidência aqui para quem nos assistir. Antes da nossa conversa aqui, a gente falava sobre outras questões que não tem nada a ver. A gente falava, eu comentava que eu tinha deixado o meu gatinho preso para o rabinho dele não aparecer aqui. E eu contava, né, que o meu primeiro gato, como ele foi disruptivo na minha vida, né, como ele mudou um conceito que eu tinha. E ele me ensinou essa lição, né? Eu tenho 2 filhos, rapazes já criados, né, de 27, 30 anos. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se você quiser continuar jovem, se misture a eles, né? Então a gente tem que estar sempre aberto para o novo. Nós, na Nucleopar, quem entrar no nosso site vai ver que nós temos lá um lema que é senioridade com vanguarda, né? Então, aproveitar da experiência dos sócios fundadores da companhia, eu e meu irmão, mas sem abrir mão de estar com uma gente jovem, muito up-to-date, aberta, né? De vanguarda, que estão muito aderentes a tudo que está acontecendo. Então, essa mistura boa que a gente tem na Nucleopar de experiência e juventude foi o que nos fez chegar até aqui nesse nosso bate-papo, que agora eu quero que a Priscila siga aí com a apresentação do time aí da seleção brasileira. Legal. Não, bom, o Marcelo Sampaio, né, que é um dos sócios fundadores, enfim, sempre foi no mercado de tecnologia, gestor de Venture Capital. O Bruno Caratório, o cara que foi de risco do Gávea, depois foi fazer MBA em Stanford, acabou ficando por lá, então é legal que a gente também tem um braço na Califórnia. O Bruno Leonardo foi o cara de risco da Polo. O Bruno Souza trabalhou muito no Davis Polk, que é um dos grandes escritórios de mercado de capitais dos Estados Unidos. O João Marco, nosso portfólio manager, ele veio do Family Office da Plural, o cara que tem doutorado, tem escrito esses papers aí que a gente comentou sobre a regra de bolso. José Pinto foi um dos primeiros caras da IBM aqui no Brasil. Eu trabalhei 7 anos na Bozano Investimentos, que era gestora antes do Paulo Guedes, que depois mudou para Crescera. Roberta, ela foi uma das fundadoras do Hotel Urbano. Samir foi do IME, trabalhou também na TG, montando um novo sistema de trading. Stefano, que também está aqui, muito tempo no mercado financeiro, Pactual, depois foi para tecnologia, investidor também de Venture Capital. E a Valérie, que foi superintendente de marketing do Itaú. Então, enfim, tem outras pessoas também aqui, mas
Acho que é legal contar um pouco isso, porque esse mercado, ele realmente ele demandava, assim, reputação. Então, é legal que a gente possa trazer isso para o mercado brasileiro. E, enfim, muito obrigada também pelas suas palavras, Marcelo. Uma honra Imagina que é ter isso. ouvido as suas palavras, tá? Obrigada. Imagina que é isso. Eu quero aproveitar esse nosso o finalzinho aqui, a reta final desse nosso bate-papo, né? Já que a gente falou sobre o mercado de criptomoedas, falamos sobre o produto de vocês, colocar aqui algumas questões, né? Nós anunciamos aí para a nossa clientela que faríamos esse bate-papo e solicitamos aí que algumas pessoas nos enviassem algumas questões. Eu vou resumir um pouco da curiosidade geral para arrematar isso. O mercado de criptomoedas, o Stefano falou bem no começo, né, que a gente está numa transição do preconceito para a curiosidade, e muito desse preconceito carrega a imagem de que o mercado de criptomoedas é um mercado muito associado a recursos sem origem ou de origem escusas. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa primeira dúvida aí que muita gente tem sobre esse mercado. Tá. Legal. Maravilha. Quer pegar, Pre? Tá, pode ser. A gente, inclusive, o Marcelo fez uma live super interessante recentemente. A gente está muito com essa missão também de trazer education para as pessoas. Até convido para quem tiver depois interesse lá no nosso canal do YouTube. E uma dessas lives é justamente para poder falar sobre esse tema. E aí, logo no comecinho, acho que é legal que tem um slide lá que a gente mostra sobre... tem uma pesquisa lá da T-Analysis que mostra que essa proporção de atividades ilícitas ela é bem menor do que as pessoas imaginam, tá? Ele como 1 a 2%. Só que tudo quando ele é muito novo, né? E quando começa na largada, você sempre tem ali aqueles desafios. Quem são os early adopters, né? Então, todo mundo tem medo do escuro, né? Exato. Então, por exemplo, quando o carro foi criado, os primeiros a adotarem, né, usando de novo mais uma analogia do carro, quando ele foi criado, os primeiros a usarem foram os ladrões de banco, que era a forma mais rápida, né? Enquanto ia lá a polícia ia lá com o seu cavalo, o cara estava saindo com o carro. E né, tinha gente querendo proibir tudo. Então, quando vem algo realmente muito novo, as pessoas elas ainda têm uma certa, né, tem esse medo, como você mencionou. Mas acho que o ponto aqui também é esclarecer que existem formas de você fazer, por exemplo, de você rastrear. Então, no caso do Bitcoin, por exemplo, se você entra lá no site US Masters, que é da Justiça dos Estados Unidos, eles fazem leilão de Bitcoin das apreensões que aconteceram. Então, se você for um investidor americano e tiver $200 mil de calção, você pode entrar nesse leilão. Então, lá tem uma série de operações onde eles conseguiram pegar o sujeito. Não fosse o fato deles terem usado o Bitcoin para poder receber os recursos, provavelmente não teriam conseguido chegar até esses sujeitos, né? Então, acho que isso daí é um ponto interessante. Então, não sei se o Stefano quer complementar. Eu acho que até complementando, e no final os exemplos, né, são excelentes, né? Mas eu acho que o principal aqui é reforçar e especificamente falando da blockchain do Bitcoin, tá, Marcelo, que no final é ela que, como a primeira, né, minha avó dizia, né, toda árvore que dá fruto, ela recebe pedrada, né? Então, se você está sendo criticado é porque você está crescendo, né? Então, sim, certamente todo desafio ele acaba entrando para o lado do Bitcoin. Mas eu acho que uma fortaleza dele é que, como a Pre falou, ele é auditável, né? Então, por mais que o que é registrado nessa rede, na largada ele pareça anônimo, né, e perdido, na verdade, ninguém consegue deletar nenhum registro. Então, exato. Então, pensa que assim, qualquer boleta que aconteceu, ela vai ficar lá para sempre. Então, por mais que você na largada não saiba de quem é a boleta, o número, né, da pessoa que participou está lá. Então, a analogia que a gente usa, que tem sido bem recebida, é o seguinte: pensa na tua impressão digital, né? Se você olhar a foto da sua impressão digital, você não tem ideia que era a tua impressão digital, mas ela é sua, né? É a mesma analogia com a chave pública, né? Como a Pre falou no nosso slide de custódia, a chave pública, ela é meio que a sua identificação na rede. Mais ou menos, então, é o IP, né? É o IP. Então, no momento que você entrou lá, de repente as pessoas não vão saber que é você, mas assim, tá lá.
está registrado. Né? Uma analogia que a gente faz é o seguinte, né? Se a Lava Jato, né, acontecesse 100% em Bitcoin e não em mala de dinheiro, de real, de dólar, Van Gogh falso, ou diamante, ou qualquer outra coisa, então se a Lava Jato ela acontecesse 100% em Bitcoin, ela duraria 2 meses. Você conseguiria auditar todas as transações porque elas estão registradas. Então, acho que, só para não me alongar na primeira, ele é 100% auditável e transparente. Então, no final, se alguém quer fazer atividade ilícita, não use o Bitcoin, vai acabar sendo pego e vai, inclusive, participar desses leilões aí que a Priscila mencionou. Já que vocês falaram nesses leilões, uma outra questão diz respeito ao seguinte: sempre que a gente fala em moeda, a gente tem associado imediatamente a ideia de uma autoridade monetária e uma autoridade monetária ligada a um governo. Como é que tem sido a ação dos governos? Como os governos têm lidado com esse mercado? Existe uma perspectiva de que se avance muito em regulação, de que os governos, de alguma medida, possam incentivar ou desestimular esse mercado? Como é a interação dos governos com o mercado de criptomoedas? Eu peguei essa, Pedro. Uhum. Então, eu acho que uma coisa importante, tá, Marcelo, é que, no final, a inovação ela sempre vai primeiro, né? E aí a regulação ela vem depois, né? Sim, sem então, dúvida. De novo, estou usando os ótimos exemplos da Priscila, né? Então, a internet ela veio primeiro, e aí alguém disse que, poxa, era só para fins educacionais, você não podia comercializar, se você fizesse uma venda na internet, você era, né, um bad guy. E no caso de criptoativo não é muito diferente, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem muito emblemático esse impacto das moedas dos bancos centrais digitais, né? Esse mercado é cheio de sigla, tá, Marcelo? Então tem uma sigla chamada CBDC, né? Que é Central Bank Digital Currency, né? E que essa sim é uma moeda com lastro tradicional, né? Então é uma moeda fiduciária numa roupagem digital, né? Então, no momento que você vê, por exemplo, tá, o Banco Central da China, ele diz, eu vou fazer o renminbi digital, então não é nem posso fazer, né? Porque tem o BIS, né? Que é a panelinha dos bancos centrais. Em teoria, era um fórum para ele validar o impacto, né? Então ele já comunicou que ele vai fazer. Então, no momento que um banco central com o poder de fogo da China, ele fala que ele vai fazer um projeto de um renminbi digital, e aí muita gente acha que isso mata o Bitcoin. Na verdade, isso está aumentando a infraestrutura que esse mercado vai ter. Por quê? Cara, vai ter muito desenvolvedor, vai ter muito empreendedor que vai criar maneiras, né, de você carregar esse novo ativo digital que vai nascer, né? E acho que da parte regulatória também, eu acho que é legal a gente acompanhar que e ter empatia, né, com o desafio do regulador, porque é difícil você encontrar uma caixinha para você encaixar os criptoativos, né? Então, por exemplo, né, o Bitcoin que é o primeiro, poxa, então ele tem uma oferta limitada, está longe de ter um modelo de valuation, e ele não tem um serviço atrelado a ele, então é uma commodity. Mas, poxa, existem outros projetos, como a própria o Basic Attention Token, que ele tem um serviço, então ele te remunera pela sua atenção. Então ele é equity, né? Então ele é ação. Então, acho que o ponto aqui sem dúvida, isso está no radar dos reguladores com muita força, tá, Marcelo? Então, acho que vale a pena acompanhar. Tem um cara chamado Jay Clayton, né, que ele é o chairman, ele é o presidente, né, da SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, e ele reporta quase que semanalmente sobre a evolução dessa regulação. Então, para não me estender muito, mas eu acho que a gente tem 2 pontos principais. A gente vê os bancos centrais se adaptando, né, a essa forma nova de você transacionar valor, isso aumenta a infraestrutura e a gente vê sim os reguladores gastando muita energia intelectual para que isso amadureça, mas não é algo que acontece da noite para o dia, né? É um novo mercado, né? É um processo. É um processo, mas está crescendo. Deixa eu fazer aqui uma outra pergunta para vocês. Vocês falaram aí, a gente sabe que esse mercado de criptomoedas tem bastante volatilidade. Uma maneira da gente lidar com essa volatilidade aí seria na composição, escolhendo um veículo que tenha mais ou menos exposição à moeda e calibrando isso dentro de uma carteira.
Mas a volatilidade propriamente do ativo, existe por parte de vocês uma expectativa de que essa volatilidade, que talvez parte dela esteja atrelada ao fato de ser algo novo, ela possa diminuir ao longo do tempo, na medida em que se torne cada vez mais comum e recorrente? Ou essa volatilidade elevada é uma característica que provavelmente sempre seguirá com esse tipo de ativo, vamos dizer assim, de commodity? Existe alguma expectativa em relação a isso? Vamos lá. Eu acho que no curto prazo, Marcelo, acho que está tendo um evento assim até muito pitoresco, acho que assim, é uma coisa até que surpreende bastante. Se a gente pegar a volatilidade de curtíssimo prazo e pegar as últimas, sei lá, 4 ou 5 semanas, a volatilidade do nosso índice ela está abaixo de 30%. Tá? Então, o nosso índice dinâmico, que já teve aí volatilidade acima de 100, ele está nessas últimas 3 semanas abaixo de 30. E no final a gente entende que rola até uma certa bipolaridade nesse mercado. Tá, Marcelo? Então, muita gente reclama da volatilidade, né? E eu acho que é natural ter volatilidade, porque é uma classe de ativo gestacional que está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, nessas últimas 3 semanas, onde não tem vol, né, muito cliente. Mas cadê a volatilidade? Volatilidade e oportunidade. Então, muita gente reclama também que a volatilidade está baixa agora. Tá? Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte. Eu acho que no curto prazo a gente ainda vai flertar com volatilidade, até porque a gente está tratando de uma classe de ativo em expansão. Né? Então, naturalmente, ao expandir, certamente ela vai descolar da base e por mais que seja por retornos positivos, a vol vai aumentar. Né? No final, é o desvio da média. Então, esse negócio crescendo não tem saída. Mas eu acho que, por outro lado, com o institucional começando a participar, eu acho que volatilidades em momentos extremos, talvez elas sejam atenuadas. Né? Então, de repente, até em momentos aí, como aconteceu em março, né? Então, diferente do mercado financeiro tradicional, o mercado de criptoativo ele não tem circuit breaker, ele não tem trading hours, né? Então ele não fecha, né? Ele fica aberto 24/7 e muitas vezes ele acaba sendo uma oportunidade para quem quer se posicionar e o mercado está fechado. Então, no momento que você tem um institucional para dar liquidez, de repente, para algum fluxo que não tem mercado para entrar, isso pode melhorar. Mas eu arrisco dizer que no médio e longo prazo ainda vai ter. Ainda vai ter vol. Bom, tem gente no mercado que diz que vol tem gente que diz tem gente no mercado que diz que vol é vida, né? Exato, e a gente tem gente que confia, né? Vol e trust. Melhor ainda se você não estiver na ponta errada. Deixa eu falar um pouquinho aqui, voltar aqui quase que no finalzinho da apresentação aqui da Priscila, mas assim, falando aqui com o olhar do público em geral. A questão da segurança. A gente viu ali um caso que ficou, acho que famoso, se não me engano, na Coreia, em que o cara que tinha senha morreu. E junto com ele tivemos um problema. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que falar assim, numa linguagem mais acessível, como é que é essa questão da segurança, né? Ali, a sensação que eu tive é que você tinha uma situação surreal de alguém que concentrava na sua pessoa uma enorme dose de responsabilidade que um advento inesperado criou um problema aí gigantesco. Como é que funciona nesse caso aqui? Ótimo. Então, o Marcelo, no caso, a gente não fica com a responsabilidade de fazer a guarda dessa chave privada. Até porque eu estaria colocando em risco né, não só a gestora, mas os clientes também. Então, a gente contrata esses custodiantes especializados nisso para poder fazer a custódia. E aí você tem um protocolo super robusto para poder conseguir, por exemplo, ter um tipo de resgate. Então, por exemplo, o meu administrador lá fora e o custodiante, eles fazem parte desse processo de resgate, por exemplo, de forma que não tem um sócio da gestora que possa simplesmente chegar e falar assim, então, eu quero mandar aquele criptoativo para minha carteira, por exemplo, ao invés de mandar para o fundo. Não existe isso, não tem essa possibilidade. Tá? Entendi. Então... Nesse exemplo que eu dei, era alguém que exatamente não usufruía desse tipo e concentrava em si um papel de gestor e custodiante, vamos dizer assim, a grosso modo.
Exato, tá? Então, a gente tem essa segregação muito forte, né? A gente não... É que nem você falar no caso de bolsa, por exemplo, né? O gestor está ali comprando ação, ele não faz a custódia, né? Ele não se preocupa com isso. Replica um pouco, não. Replica exatamente a estrutura que nós temos para os fundos de investimentos em geral, que você tem a figura do administrador, que você tem a figura do gestor, de maneiras independentes. Fazendo um paralelo, né? Não é exatamente igual, mas fazendo um paralelo seria isso, tá? Bom, eu tinha uma pergunta aqui, que na verdade eu mesmo vou responder, já fazendo uma propaganda para a Hashdex, que é o seguinte: como é que eu faço para transferir reais para criptomoedas? Você escolhe aí o fundo da Hashdex que mais se adequa ao seu perfil de volatilidade, que o seu problema está resolvido. Ao invés de você comprar uma única moeda, você vai estar tendo acesso a uma cesta de moedas representativa de todo o mercado. Essa eu tomei a liberdade de responder para vocês. Também temos que defender aqui o nosso peixe, né? Tá. Respondeu certo. Melhor que a gente, inclusive. E aí, quanto alocar, pergunta para o Marcelo, que o Marcelo vai olhar lá como é que está a volatilidade da sua carteira, vai te ajudar, né, Marcelo? Com certeza. A ideia o nosso trabalho é exatamente esse, entender as peculiaridades de cada um dos nossos clientes, qual é o papel que aqueles recursos representam nas suas vidas e qual é o cenário macroeconômico, bater tudo isso no liquidificador e tentar oferecer para cada pessoa aí uma alocação, uma solução personalizada. Uma curiosidade, se vocês vislumbram um cenário em que em algum dia o Bitcoin saia desse papel um pouco de reserva de valor e se torne um meio recorrente de pagamento? Se eu pagar ali o meu cartão de crédito no supermercado com bitcoins, esse cenário ele é possível, ele é palpável, ou ele é pouco provável e o Bitcoin vai ser sempre mais como a questão do ouro, um mecanismo de reserva de valor? Como é que vocês veem isso? O que eu acho aqui, tá, e pegando, eu acho que o gancho, ele ainda está num estágio, tá, Marcelo, muito inicial, né, onde ele se propõe a resolver N formas de mercado e ele ainda não tem todas as variáveis, né? Então, eu pessoalmente, eu acho que para meio de pagamento, ele ainda tem uma avenida, acho que não só na parte de adoção, mas acho que principalmente na parte da volatilidade, né? Então, imagina que você, de repente, você compra um café, você é um estabelecimento, você aceita Bitcoin, você vende um café e depois você ganha dinheiro. Então, acho que isso aí pode trazer coisas que, de repente, não faz tanto sentido, mas, de qualquer forma, é natural. Nesse cenário onde ninguém, acho que arrisco dizer, muito pouca gente tem exposição, talvez isso aconteça, tá? Mas de forma prática já é distribuído hoje, né? Você pode, através de e-commerce, você ter exposição e conseguir comprar, sei lá, você pode usar um gift card na Amazon e você pode comprar alguma coisa hoje usando Bitcoin, né? Então já é uma realidade em alguma medida. Já é hoje, né? E eu acho que o ponto principal aqui é avaliar a evolução da indústria, né? E não tem como a gente não entrar na discussão de adoção, né? Então, no final, seria como uma profecia autorrealizável, mas quanto mais pessoas adotarem ou abrirem a cabeça para essa tecnologia, para onde ela vai expandir, né? E eu arrisco dizer que o caso que, de repente, tem um pouco mais de estrutura ou de firmeza, né? Hoje, talvez a ideia de diversificação e de reserva de valor, pelo fato da gente estar atualmente num cenário de expansão dos balanços dos bancos centrais, né? E você não tem muita alternativa num eventual cenário, como você falou super bem, de hiperinflação. Não tem alternativa, né? Então, ou você está 100% alocado a um ativo, mas você vai ter alguma exposição à moeda. Não tem jeito, né? Sim, sem então, dúvida. Talvez, e a gente está vendo um pouquinho desse fluxo, tá, Marcelo? Onde, de repente, a gente vê um pouco dos institucionais que já têm uma posição, né? Os family offices, né? E até investidores com um pouquinho mais de sofisticação, que eles já têm uma parcela mais defensiva, né? E no final está alocado, acho que na grande maioria, em ouro, mas pegar uma parcela disso em alocar. Quem diria, hein? Quem diria Bitcoin funcionando como hedge? Em alguma medida. Em alguma medida, né? Porque você falou super bem.
Não, tem muita vol, e uma coisa que você falou super bem, é descorrelacionado e não é correlação Sim, negativa, né? Que são coisas sim, diferentes, né? Então, claro. mas se eu tivesse que arriscar, eu acho que o meio de pagamento ele já andou, acho que exponencialmente se você comparar com o início. Tá? Hoje você pode sim comprar alguma coisa na Amazon pagando em Bitcoin. Agora a questão é, será que você vai querer gastar o seu Bitcoin com esse potencial quase que difícil da gente mensurar para comprar um livro ou para comprar alguma coisa? De repente você usa isso para a tua moeda do dia a dia. Né? No final, Entendi. o sistema de pagamento ele funciona. Eu abasteço meu carro e pago com meu Visa e ok. Né? Ele não me dá nenhuma vantagem competitiva na largada. A grande vantagem, né, do Bitcoin e eventualmente outros criptoativos, mas especificamente do Bitcoin, é você tem uma alternativa. Né? Então, talvez nesse cenário de incerteza, é melhor que você não gaste a sua alternativa, por mais que você possa gastá-la num play de meio de pagamento, e é por isso que eu defendo um pouco mais a tese de reserva de valor. Tá legal, interessante. Bom, e agora para finalizar, uma perguntinha simples aqui que me chegou, né, encaminhada aqui pelo nosso assessor, o Ivo Costa, que é o seguinte: após o halving, qual é a real perspectiva de preço para o Bitcoin? E após o halving, em quanto tempo isso deve se dar? Pelo jeito, parece ser uma pergunta fácil de responder, né? Quer pegar Mas, essa, Preu? Joga essa batata quente para mim, não tem problema. Quer jogar para mim? Não, Tá bom. o que eu ia falar, que eu gosto de lembrar é o seguinte, perguntar para os economistas qual que vai ser o preço do dólar no final do ano. do ano. E ninguém gosta de responder essa, né? Assim, a volatilidade agora na margem do Bitcoin está parecido com a do dólar. Tá? Você vê que eu fui um Então, cara bem legal, deixei a melhor pergunta para o final, né? Sim. exato. A gente até fez uma semana antes de acontecer o halving, ele foi ali no dia 12 de maio. A gente fez uma live também, um paper sobre isso. A gente, na verdade, o Stefano, junto com o Samir, que é o nosso sócio de tecnologia, e falando justamente o que a gente imaginava que fosse acontecer com o preço do Bitcoin. Porque em outras situações, então, para quem não sabe, né, mas assim, em outras vezes em que aconteceu o halving, né, que foi esse corte dessa recompensa pela metade do minerador, o Bitcoin mudou de patamar. E aí, o que a gente defendeu nessa live foi o seguinte: a gente não imaginava que fosse acontecer de novo isso, pelo motivo de você ter uma redução de oferta nesse momento de novo. Porque você já tem aí a maior parte dos bitcoins, eles já foram minerados, tá? Já existem mais de 18 milhões de bitcoins minerados. Então, se você compara isso com o que é negociado diariamente, a gente não enxergava ali que poderia ter algum impacto no preço, dada essa oferta. O que a gente imaginava é que o halving, esse evento, ele iria trazer mais awareness, mais conhecimento das pessoas para o caso do Bitcoin. Então, ele acabou, assim, trazendo até um pouco mais de volatilidade ali no início, né? O Bitcoin até se valorizou no início. Mas, assim, dizer que isso foi por conta do halving, ou seja, por conta dessa redução da recompensa, a gente não conseguiu usar isso como um fator determinante, e sim muito mais a questão do awareness. E aí, assim, falar o que vai acontecer daqui para frente, né? Se o Bitcoin ele vai bater 100 mil dólares, 20 mil dólares, assim, realmente a gente não tem aqui essa bola de cristal, a gente realmente não dá esse call de timing, de preço. A gente prefere ter uma alocação que seja para um horizonte de longo prazo, dado que a gente ainda enxerga muito potencial, não só no Bitcoin, mas em criptoativos de uma maneira em geral, tá? Pelos motivos todos Pessoal, que a gente já eu vou teve essa pedir só conversa. uma licença rápida aqui, que eu tenho uma outra agora na sequência. Marcelo, um Não, grande prazer. Eu não vou sair, imagina. a Pre vai fechar da forma correta e elegante, é que eu já estou tomando puxão de orelha aqui, tá? Um grande prazer, Combinado. tudo de bom para vocês aí. Um Imagina, um abração. grande Tchau. abraço, Stefano. Valeu. Até a próxima. Bom, Pri, eu vou encerrando aqui também. Quero mais uma vez agradecer ao Stefano, que teve que sair agora, a Hashdex, mas fundamentalmente a você, né? Você desempenha muito bem o seu trabalho. A primeira apresentação que você me fez foi realmente assim um evento.
né, e que foi determinante para que a gente tivesse aqui novamente se encontrando com esse bate-papo e compartilhando esse material, esse conhecimento com os nossos clientes. Eu espero que essa seja a primeira de outras tantas conversas que venham a acontecer e, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá ok? Obrigada, Marcela. A gente que agradece o interesse de vocês, enfim, poder distribuir esse conteúdo para os seus clientes. Eu acho que, deixando aqui como um recado final para as pessoas, tá? Que nesse momento é caro ter zero. Então, começa ali com uma alocação pequena, mas já vai acompanhando esse mercado, vai se educando, vai lendo conteúdo, coisas que a gente tem publicado, vai fazendo o dever de casa, porque realmente esse mercado ele já evoluiu bastante, mas a gente também enxerga ainda um potencial muito interessante daqui para frente. Então, era esse o recado final e mais uma vez obrigada. Que nada, um grande abraço e até a próxima.